Olá pessoal, meu nome é Karan, aqui do canal Dev Investidor, e hoje a gente vai dar início à aula 4 do curso Full Stack JavaScript módulo Backend, e na aula de hoje a gente vai criar o User Controller. Bora comigo? Preciso compartilhar uma frustração com vocês. Essa é a aula mais longa, acredito eu, do curso do módulo Backend. E para ajudar, eu estou gravando ela pela segunda vez, porque na primeira vez eu acabei pegando um erro no final da gravação, que eu não consegui resolver, fiquei me quebrando por muito tempo e ficou muito longa, né? Ficou em 55 minutos a aula, então eu achei melhor regravar ela para otimizar esse tempo e entregar um conteúdo de maior qualidade para vocês. Depois dessa história triste, se eu ainda não convenci você a se inscrever no canal, curtir, me seguir lá no @devinvestidor no Instagram, pô cara, desisto. Mentira, não desisto não. Tô cheio de energia e com muita vontade e muito amor para colocar todo o meu coração aqui nesse curso, nessa atividade. E na aula de hoje, então, a gente vai criar o User Controller. Ela vai ser um pouquinho extensa porque tem muito código a ser escrito, mas eu tenho certeza que ela vai ser uma aula muito proveitosa, porque aqui a gente já vai ver os endpoints aqui funcionando. E o primeiro endpoint vai ser um endpoint da camada de usuário, né? Então a gente vai ter alguns endpoints que a gente vai implementar na aula de hoje, beleza? Então, pessoal, a ementa para hoje a gente vai criar a estrutura Super Controller, a gente vai criar a classe User Controller com os métodos list, find by ID, create, edit e delete. Vamos criar o Validation Service, vamos registrar o controller no server e vamos explicar brevemente sobre os métodos, sobre o modelo de maturidade de Richardson. E vamos testar a criação dos endpoints via Postman, beleza? Temos alguns materiais de apoio aqui, né? E algumas referências. A primeira referência, pessoal, é a referência aqui para esse blog, o anago.io, onde esse rapaz aqui, que eu amo ele, não conheço, mas já amo, ele disponibilizou esse material aqui, TypeScript, né? Um TypeScript Express Tutorial. E o nosso projeto no back-end, ele é uma mescla do conteúdo que o Felipe gerou com o conteúdo que esse cara gerou. Então eu peguei o melhor de cada um desses conteúdos e criei esse projeto aqui no back-end, tá? Então aqui hoje a gente está com a nata, pessoal, a gente está com o melhor desses dois caras. Recomendo muito que vocês acessem o site desse Wanago. Esse cara aqui me ajudou muito na concepção desse projeto por conta de todo o material que ele já produziu. Ele disponibiliza todo o código-fonte no GitHub também, então muito bom. E esse é o cara, Marcin Wanago. Não te conheço, mas te considero pacas. Obrigado. Então vamos lá. Aqui depois a gente tem uma outra referência, que é um vídeo que eu postei lá no meu YouTube lá em 2018, que é documentando uma API REST em Java com Swagger. Então eu ensino desde o começo como a gente documenta uma API em Java com o Swagger. E o muito legal daqui, pessoal, é que além de a gente documentar uma API REST em Java com Swagger, a gente também trouxe o modelo de maturidade de Richardson, que é um modelo de maturidade que ele classifica a qualidade da tua API. Então vale muito a pena vocês assistirem esse vídeo. Eu vou colocar esse vídeo aqui, ou aqui, ou aqui, ou em algum lugar. Mas de todo modo ele também vai estar disponível na nossa página lá no Dev Investidor, que vai estar na descrição desse vídeo, tá? Basicamente, o modelo de maturidade de Richardson ele é dividido em 4 níveis. Nível POX, nível recursos, nível verbos HTTP e nível 3, que é o nível Ratios, né? E aqui a gente já vê que o cidadão era realmente programador, né? Porque ele fez aqui numa estrutura de array, né? 0, 1, 2 e 3, né? 3 níveis, né? Começando a partir do 0. Tá? Então, recomendo que vocês deem uma olhada nesse vídeo para conhecer um pouquinho mais sobre essa questão da maturidade da nossa API desenvolvida, né? E ele diz que para uma API ser considerada RESTful, ele tem que alcançar, né, esses níveis, né? Nível 3, no caso, né, que é o nível Ratios. Então, beleza. Não vou entrar em detalhes aqui sobre o modelo de maturidade de Richardson, mas
todo o conteúdo que a gente vai apresentar aqui para vocês, eu tentei atingir o nível máximo ali, né, de entrega com base nesse modelo de maturidade Richardson, tá certo? Então vamos lá. Então o que a gente tem previsto para hoje é esses tópicos aqui. Vamos então já começar pelo código, que é criando a estrutura super de controller. Estou com a minha cola aqui do meu lado direito, que eu vou precisar. Então aqui é o nosso projeto. Criamos na aula passada a entidade. Deixa eu fechar o Node Modules. Criamos aqui os esquemas task e usuário. E hoje agora a gente vai criar mais um nível aqui, que vai ser o nível controllers, no plural. Depois eu vou criar aqui um controller.ts, né? Criei aqui o controller.ts. Isso aqui vai ser uma classe super, então ela vai ser uma classe abstrata, tá? Chamada controller. Aqui eu vou declarar um atributo do tipo protects, que vai ser um path, que vai ser uma string. Vou declarar um atributo público chamado router, que vai ser um router lá do Express. No meu construtor eu vou colocar aqui um path recebendo uma string. E aqui no this.router eu vou dizer que ele é um router também lá do Express. Aqui no this.path eu vou receber o próprio path. Beleza? Em seguida eu vou fazer um set timeout em 0, chamando um método que eu vou declarar aqui embaixo, que vai ser do tipo protected, abstrato também, né? Eu não posso fazer implementação numa classe abstrata. E esse cara vai se chamar init routes e vai ser do tipo void. E aqui eu vou chamar esse init this.init routes. Beleza? Estamos com um erro aqui, que maravilha. Beleza. Deixei o set timeout perdido aqui, né? Tem que ficar dentro do construtor. Então tá, por que eu estou fazendo esse set timeout igual a 0, tá, pessoal? No ciclo de vida do TypeScript, quando eu for estender esse controller numa classe controladora, que vai ser a classe de usuário e a classe de task, e também a classe do dashboard, né? No ciclo de vida, quando ele estende, ele vai passar pelo construtor da classe estendida, né? E quando ele chegava aqui, ele não tinha implementado esse método ainda, porque no ciclo de vida do TypeScript ele não tinha chegado aqui. Então esse é um truquezinho que a gente faz, só para que tenha conteúdo nessa implementação do init routes, que a gente vai fazer agora nessa classe do user controller, tá certo? Então aqui eu tenho que tornar isso visível para o mundo, visível para o projeto. Então eu vou fazer um export default em controller. Feito isso, eu já posso criar agora o user controller. Beleza? Criei o user controller. Agora eu vou definir aqui uma classe chamada user controller, estendendo controller. Beleza? Não está achando, tem que importar o nosso cidadão. Bacana, importei ele. Falou que eu tenho que implementar com métodos abstratos. Bacana, implementei. E aqui eu vou fazer o construtor dele. Tá? Fiz o construtor dele, ele está berrando aqui que ele precisa implementar o super, né? Porque o que acontece? O meu controlador, eu defini um construtor para ele com um parâmetro. Então eu tenho que chamar esse parâmetro aqui para que ele saia desse warning, né? Então eu faço um super e aqui eu vou definir um path. Esse path aqui é o path do meu recurso, né? Então o meu recurso vai ser user, usuário. Então para cada controlador que eu for implementar, eu vou ter um recurso diferente, tá certo? Beleza, init routes. Agora em seguida, eu vou fazer a implementação de todos os métodos aqui, né? Lembrando que iremos implementar os métodos list, findById, create, edit e delete. Então vamos começar pelo list. Voltamos aqui, beleza. Então eu vou declarar um método privado com async_await, chamado list, e aqui ele vai receber alguns parâmetros. O primeiro parâmetro que ele vai receber é um parâmetro rec, que é do tipo request. Depois ele vai
ter aqui o res, que é a resposta, que é o response. Beleza? Show de bola. Depois eu vou ter aqui um next, que é do tipo next function, lá do Express. E no retorno eu vou ter uma promessa com tipo genérico response. Beleza? Vou retornar um nulo aqui só para sair o erro. Bacana. Outro detalhe aqui que é importante, pessoal, se a gente deixar aqui o request padrão, ele vai pegar o request lá do TypeScript e também o response lá do TypeScript. Só que eu quero que ele pegue o request e o response lá do Express. Então eu venho aqui e importo esses dois. Beleza? Agora eu vou fazer a implementação do método list. Primeira coisa, muito simples, eu vou declarar uma constante chamada users, no plural, e eu vou fazer um await user.find. User.find ele não encontrou, porque eu tenho que importar o meu usuário, né? Então, ó, agora, aqui o autocomplete não funciona, tá, pessoal? E, eventualmente isso acontece, tá? O VS Code acaba se perdendo ali, né? Mas não tem problema, vamos fazer a importação manual. Então eu vou fazer um import user from, eu estou no nível de controller, eu tenho que voltar uma pasta para chegar no esquema, então eu volto uma pasta, acesso o meu esquema, eita, acesso o meu esquemas, tá, é só a cagada que eu fiz, eu criei a classe controller dentro do esquemas, é fora do esquemas. Do not again. Beleza, agora tá certo. Agora tá no caminho correto. Então, esquemas barra user. Beleza? Deixa eu ver se não ficou nenhum lixo aqui no controller. Não. Então, fechou. User, await, user.find. E agora eu vou retornar um res.send passando os usuários. Beleza? Teoricamente é isso que eu preciso fazer para implementar o método list. E agora eu tenho que implementar aqui o método initRoutes, fazendo como se fosse um bind desse método criado com o route que vai lá para o meu app.ts. Então aqui eu vou fazer um this.router .get, é um método do tipo get, né? Então aqui eu vou colocar um this.path e aqui eu vou colocar um this.list, que é o método que eu acabei de implementar. Então eu faço uma referência desse método criado com esse método do tipo get, tá? Teoricamente, fazendo isso, a gente concluiu aqui o método lista, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou exportar essa classe, export default user controller, tá? Para que o meu projeto tenha acesso a ela. E eu vou fazer agora algumas alterações já no meu app.ts para testar esse cara e ver se vai funcionar, né? Então, o que eu vou ter que fazer aqui, tá, pessoal? Vou ter que implementar um controlador aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, aqui eu vou receber um array de controllers, né? Então, aqui eu vou chamar o meu controller, que é a classe que eu criei lá, tá? Feito isso, eu vou fazer aqui, eu tenho que fazer uma implementação init mongoose connect database e vou fazer uma implementação aqui embaixo, tá? Essa implementação que eu vou fazer, eu vou definir ela, vou criar um método, tá? E esse método vai se chamar init express JSON, tá? Foi esse cara que eu tinha esquecido na aula anterior, tá? E eu acabei me quebrando ali para conseguir identificar que estava faltando isso. Nessa implementação aqui, pessoal, eu estou dando um this.app.use. Eu estou dizendo para o Express que eu quero utilizar o padrão JSON para leitura e resposta das requisições, tá? Então é isso que eu estou dizendo aqui para ele. Antes eu tinha
esquecido de fazer isso, eu não tinha definido um tipo para o Express, e quando eu pegava um rec.body para pegar o conteúdo da minha requisição post, ele não achava, ele vinha como nulo. Tá? Então essa inicialização se faz necessária, né? Provavelmente aqui a gente deve ter um express.xml, não sei se o Express permite o XML, não sei se ele permite o XML, tá? Se alguém souber aí, me responde aí, porque é interessante, né? A gente tem outros modelos de persistência e de retorno, como XML, a gente tem também o YML, né? A gente tem o JSON, né? Que são representações de armazenamento de informação, tá? Então, se alguém souber aí, puder me responder, eu vou gostar de saber, beleza? Bem, feito isso, agora eu vou criar um método aqui chamado initControllers. initControllers, tá? Esse initControllers ele vai receber um array de controllers, que é aquele array que a gente definiu lá no construtor. Então aqui um array e ele vai retornar nada. Ele vai retornar um void. Então show. Controllers, defini o nomezinho errado aqui. No plural e aqui. Show. O que eu vou fazer aqui? Eu vou percorrer esse array. Então eu vou dar um controllers.forEach, né? Aqui eu vou receber um controller e vou fazer isso. Agora eu vou fazer um this.use. Aqui eu vou colocar barra, que não vai ter nenhum novo alias na frente do nosso router. E vou fazer um controller.router. Beleza. This.app.use, tá? initController, agora eu vou chamar esse método aqui. This.initController, passando os meus controllers ali, que vem através do construtor. Beleza, teoricamente terminei aqui. Já vamos entender esse fluxo aqui, tá, pessoal? Agora o nosso server.ts está dando erro. Por que está dando erro? Porque aqui ele espera um array de controlador. Então aqui eu vou abrir um array e aqui eu vou fazer um new user controller. Show! Fiz então o new user controller, a exceção desapareceu. Teoricamente fazendo um yarn.dev. Ele tem que startar com sucesso, startou com sucesso. E agora eu vou tentar chamar lá para o meu Postman, tá? O método findAll, que é o método que eu implementei ali no meu user controller. Essa ferramenta aqui, o Postman, tá, pessoal, é só uma opção. Vocês podem testar isso aqui para uma ferramenta do agrado de vocês. Existem várias ferramentas disponíveis, inclusive tem até plugin no Google Chrome e no Mozilla que ele já faz esse tipo de teste, né? Eu particularmente gosto bastante do Postman e por isso que eu estou utilizando ele, tá? Então, localhost 2.3333, que é a porta que a gente definiu lá no nosso server.ts, e vou dar um send. Fazendo um send, ele deu aqui um 404. Ele não localizou. Vamos ver por que ele deu esse 404. Vamos ver aonde que a gente errou, né? Provavelmente a gente errou em alguma coisa. Server.ts passa user controller. No user controller eu faço aqui um forEach, fazendo um this.app.use. Não tenho nada na frente. Pego o router, legal. Tá. Aqui é /user. Por isso que estava dando errado. Vamos testar de novo. Uhul! Trouxe 2 registros, né? Esses 2 registros que ele trouxe, tá, pessoal? São 2 registros de testes que eu tinha feito anteriormente. Então, agora, eu vou deletar esses 2 registros aqui. Eu vou fazer a exclusão pelo... Vou fazer a exclusão aqui pelo MongoDB Atlas mesmo. Poderia fazer também aqui pelo MongoDB Compass, só que eu não configurei essa base nova ali ainda. Então aqui a gente consegue também fazer todo o gerenciamento via cluster através dessa aba aqui Collections. A gente consegue ver ali o nosso collection criado junto com o user,
Então por aqui eu também consigo fazer um gerenciamento. É uma ferramenta um pouco mais lenta, um pouco mais limitada, mas ainda assim nos atende. Vou deletar esses 2 registros que estão ali e vou fazer uma nova busca. Beleza, não vem mais nada, né? Então tá, método list implementado e já está funcional, que maravilha. Vamos dar continuidade então. Agora, pessoal, eu vou voltar ali para o nosso user controller e eu vou fazer a implementação do método find by ID. Aqui a gente vai usar o nosso famoso copia e cola para nos ajudar. Usem com moderação, por favor. Tá? Aqui vai se chamar find by ID. E aqui eu vou fazer um return null, só para desaparecer o erro. E vou fazer agora a implementação do find by ID. Primeira coisa do find by ID, eu vou obter o ID que veio através da requisição. Então eu vou fazer um const recebendo um ID. E aqui eu vou pegar um rec.params, né? Então ele vai tentar verificar na requisição se tem o ID. E quando ele identificar o ID, ele vai jogar para dentro dessa variável. Bacana. Agora, eu tenho que fazer uma validação de ID. O que seria essa validação de ID? Quando a gente persiste um objeto lá no MongoDB, ele automaticamente cria um identificador único, né? Que é essa chave string aqui, né? E se a gente for parar para analisar, essa declaração do ID a gente nem fez num âmbito de esquema, mas ainda assim ele criou, né? Então esse identificador é um identificador único e é através desse identificador único que a gente vai fazer a busca dessa informação, né? Só que o que acontece? Pode acontecer, pessoal, do usuário, quando a gente for fazer uma pesquisa, o usuário programador, né, colocar aqui um ID inválido. Então, se ele colocar um ID inválido, pode gerar uma exceção não esperada ali no nosso back-end. Então, a gente tem que fazer essa tratativa. Para fazer essa tratativa, é algo relativamente simples, né? Eu vou até copiar aqui o código para facilitar e otimizar o tempo. A gente tem que fazer o seguinte. Vamos lá. Que é esse... Eita, meu Ctrl+C aqui não deu muito certo. A nossa tratativa é algo parecido com isso. Eu pego lá o type, esse type ali, se eu não me engano, é do Mongoose, tá? Ó, e aqui, então tá, essa é a tratativa que eu vou fazer, ó. Eu vou lá e pego o type, que é lá do Mongoose. Eu pego ali o Object ID, percebe que esse nome Object ID é o mesmo nome que aparece ali, ó, Object ID. E eu verifico, é válido, né? Só que isso aqui é se ele for válido. Daí eu nego essa é válido, colocando aqui um exclamação na frente, né? Aí se for inválido, pessoal, eu vou fazer isso aqui. Eu vou dar um return res.status igual a 400.send e eu vou colocar aqui deu ruim. Beleza? Show de bola. Deu ruim então. Caso não tenha dado ruim, a gente vai de fato fazer o find by ID. Para fazer o find by ID também é muito simples. A gente vai declarar aqui uma constante. Essa constante ela vai se chamar user. Vou chamar o await e vou chamar o user.findById passando o nosso ID, beleza? Retornou user, show de bola. Retorna o usuário ali pra gente. Opa, não é assim, né? É o res.send passando o nosso user. Bacana. Então eu implementei o find by ID. Depois a gente testa ele para ver se está ok. Agora eu vou implementar o nosso método create, né? Antes a gente percebe que o find ele ficou meio pretinho, né? O que acontece? Eu fiz a declaração, mas não estou usando ele, né? Eu tenho que vir aqui e inicializar ele na rota. O que muda aqui é que ele é do tipo post. Aqui eu vou chamar o find by ID. Não é post, é get, né? Só que aqui ele vai receber
o nosso ID, né? Então aqui ele vai ficar barra 2 pontos ID, tá? Percebe que eu coloquei ali o mais, ele já mudou automaticamente ali, né? Então, para as strings literárias, né? Que fica um código um pouco mais legível. Então é muito legal a gente perceber isso no ESLint com o Prettier, de ele nos auxiliar nessa formatação, nessa indentação, né? Ai, se hidrata, hein? Tô cansado. Então tá, fiz a associação ali com o nosso find by ID. Agora eu vou para o meu método. Create. Bacana. Então vou fazer o método create aqui. Método create também, nada demais. E aqui o nosso método create, eu vou também fazer um const user, fazendo também um await user.create, e aqui eu vou pegar um rec.body, pegando o body. E aqui eu vou dar um res.send, passando o meu usuário. Simples desse jeito para criar um usuário, pessoal. Vamos lá. Vamos colocar ele aqui no init routes. Aqui ele vai ser um post. Não vai precisar disso aqui. Não vai precisar disso aqui. E aqui vai ser um create. Bacana. Então fiz o list, fiz o find by ID. E agora eu vou fazer, fiz o create, agora eu vou fazer o edit. O edit já é um pouquinho mais complexo, mas nenhum bicho de 7 cabeças. Então aqui eu vou fazer o edit. O edit, pessoal, vai ser muito parecido com find by ID, essa validação aqui. Então eu vou realmente copiar e colar esse cara aqui e vou colocar aqui no edit, tá? Porque eu vou receber o parâmetro, eu vou receber o ID pela URL do registro que vai ser editado. Então eu pego ele aqui, verifica se ela é válida. Se ela for inválida, ele vai gerar aquela exceção. Agora, se ele não for inválida, daí ele vai adiante. Para ir adiante, eu vou ter que fazer algumas coisinhas aqui, tá? O edit é um pouco mais complexo, mas sem problemas. Edit. Primeira coisa, eu tenho que fazer a validação do ID. Já fiz ali. Segunda coisa, eu vou ter que fazer a validação ou melhor, eu vou ter que fazer a consulta desse cara, tá? Então eu vou fazer um const user await user.find by ID, passando o meu ID. Depois que eu fazer isso, eu vou verificar se ele achou, porque talvez ele não ache. Tá? Vou abrir aqui e vou colocar um else aqui. Tá? Opa, me confundi aqui na minha cola. O cansaço vai pegando e a gente vai se confundindo, né? Esquece isso aqui que eu fiz. Eu vou fazer aqui direto um find by ID and update, passando o meu ID, passando o meu rec.body, e aqui ele espera uma arrow function, que vai ser o retorno da minha operação, né? Só que nesse cara aqui eu não vou fazer nenhum processamento após essa busca e essa atualização. Agora eu vou vir aqui e vou retornar o meu cidadão que foi editado. Então aqui eu vou return.res.send, passando o meu usuário. Beleza? Então teoricamente eu fiz o meu método de edição. Agora o último e não menos importante, o nosso método delete, que vai ser do status delete, né?
Então vamos colocar ali return null, delete. Show de bola. O delete também vai ser um pouco parecido com o nosso find by id e com edit, né? Então o delete ele tem essa semelhança. Então eu fiz a validação e agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um const.user await, fazendo um user.findById, passando o meu ID, beleza? Primeiro eu faço um find by ID, depois eu verifico, cara, encontrou aí o cidadão, porque talvez ele não encontre, né? Pode acontecer isso também. Encontrou o cidadão? Sim, encontrei. Então tu vai fazer um user.delete1, ok? E aqui a gente vai fazer um return res.array. Res.send, passando o meu usuário excluído. Beleza. Agora, aqui no else, caso ele não encontre o usuário, né? Então, caso ele não encontre o usuário, eu vou dar um return res.status. E o status, quando ele não encontra, deixa eu até ver, é o status no contents, que é o 204. Então, 204.send. Beleza? Então tá. Deleta o cara se encontrar, se não, dá o 204. Teoricamente, concluímos aqui o método delete e o método edit e o método delete. A gente tem que colocar eles aqui, né, pessoal? Então eu vou pegar do get. Então aqui a gente vai ter o nosso edit, que é do tipo put, e a gente vai ter o delete, né? Então esse cara vai chamar o edit e esse cara vai chamar o nosso delete, beleza? Teoricamente não é delete, né? Delete. Deixa eu ver se ficou certo. Encontrou, tá certo. Então eu implementei todos os métodos aqui, agora a gente vai testar via Postman para ver se tivemos êxito nesse processo de criação. Vamos lá. Yarn.dev. Vamos lá. Primeiro a gente está testando o nosso método findAll. Não tem nada. Ok. Vamos testar o nosso método create. E no método create aqui é do tipo post. Eu defino aqui o nome, e-mail e password, tá? E eu vou clicar aqui em send. Show de bola. Cadastrou, inclusive até me retornou ali o ID. Vou testar aqui o findAll. Olha que bacana, o findAll agora já retornou. Indo aqui pelo método create, caso eu tire um campo que é um campo obrigatório, como password, o que vai acontecer? Ele vai dar exceção. Tá? A tratativa de exceção a gente não vai fazer nessa aula, tá? Se a gente for até olhar aqui no VS Code, a gente viu que ele quebrou aqui, tá? Por isso que ele não deu resposta. A gente vai ter uma aula só para tratamento de exceção, tá? Então, quando a gente chegar nessa aula, a gente faz toda essa tratativa, né? E essa tratativa tem relação direta com os mirrors. Então, vai ser uma tratativa assim, muito robusta e muito bacana de se fazer, tá certo? Mas aqui, temos aqui o João Márcio. Eu vou cadastrar o João Márcio normal e o João normal. Só para a gente ter dois registros. Beleza, cadastrei dois. Tem aqui então dois caras. Eu posso pegar o ID dele para testar o método findById. No método findById eu posso colocar aqui um ID inválido. Coloquei um X aqui no final. Ó, deu ruim. Tá? Então esse ID não é válido. Por isso que a gente teve que fazer aquela tratativa.
colocando ali o ID correto, ele já buscou, massa. E agora vamos testar o método edit, onde eu coloco também o ID aqui. Caso eu coloque um ID inválido, ele tem que retornar com a mensagem deu ruim. Legal. Coloquei um ID válido, agora eu vou estar pegando esse ID desse cara aqui e vou estar transformando ele, vou estar transformando o João em Marco. Me parece que deu certo. João virou Marco. Então o edit está funcional também. Agora eu quero realizar o teste do delete. Então eu vou deletar esse cara aqui, o João Márcio. User.delete, do tipo delete. Se eu colocar um ID, nem precisa desse corpo aqui, né? Se eu colocar aqui um ID inválido, ele tem que dar a exceção. Deu ruim, bacana. Agora, se eu colocar um ID que não existe na base, ele deu 204, tá? Se eu colocar um ID que existe, ele deu OK, excluiu com sucesso e me retornou o cara, tá certo? Então, implementamos e testamos todos os métodos aqui, né, de lista, find by ID, create, edit e delete, tá? Um outro detalhe que ficou pendente aqui, que a gente vai fazer isso agora, é com relação à otimização do método de validação da ID, né? Percebe que aqui, pessoal, já tem uma repetição de código, né? Eu detesto repetição de código. Eu venho do universo de orientação a objetos, venho aí do universo Java, então a gente tenta sempre otimizar o código, né? E eu gosto muito do TypeScript porque ele vem com esse conceito de otimização, ele vem com esse conceito de orientação a objeto, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai otimizar esse código para agrupar isso aqui tudo num único local, tá certo? De que maneira que a gente vai fazer isso? A gente vai criar um serviço. Então, eu vou vir aqui e vou criar uma nova pastinha chamado Services. Beleza? Criei uma pastinha chamada Service e agora eu vou criar um serviço chamado Validation Service. Então vamos lá. Eita. Validation Service.ts. Bacana. Então aqui eu vou declarar uma classe chamada Validation Service. E aqui dentro dessa classe eu vou declarar um método público, que ele vai ter acesso externo, né? Chamado Validate ID. Esse Validate ID ele vai receber um ID do tipo string e vai receber o tipo next. Tá? Então, o tipo next aqui, tipo next, isso, tipo next, que vai ser um next function lá do Express, beleza? Ele vai retornar um booleano. Beleza, tem que retornar um booleano, eu vou retornar um falso aqui só para sair o erro. Bacana. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele código que eu coloquei no user controller, exatamente esse código aqui, ó. E vou colocar ele aqui, tá? E aqui eu vou colocar vamos lá. Return falso. Return falso. E aqui vai ser um return true. Então, beleza. Aqui eu tenho que importar o type do tipo Mongoose, né? O que eu estou fazendo aqui? Percebam que eu não estou utilizando ainda o next function, né? Esse objeto next eu vou utilizar quando a gente fazer as tratativas de exceção, desculpa. Então até eu vou tirar isso aqui, daí quando a gente chegar nessa aula a gente faz isso. Vamos otimizar o código enquanto isso.
Então, beleza, fiz o Validation Service. Agora eu vou fazer um export. Default New Validation Service, tá? E agora a gente vai ver a mágica acontecer. Eu vou substituir isso aqui por Validation Service. Troca o nome do nosso método lá. Validate ID. Passando o ID, né? E caso dê a exceção, ele vai retornar isso. Não está encontrando, tem que importar esse cidadão. Tá dando erro, vamos ver por que tá dando erro. Tá dando erro porque eu excluí linha, né? Excluí linha que não poderia ter excluído. Tá. Agora, acho que vai. Validation Service, vamos fazer a importação aqui. Bacana. Então, agora eu estou chamando esse serviço lá e eu vou substituir esse código aqui por isso aqui. Daí vocês estão me perguntando assim, porra caramba, mas tu substituiu e ficou a mesma merda. Sim, realmente, ficou a mesma merda. Mas, quando a gente for fazer a tratativa de exceção, toda essa tratativa de erro não vai ser feita aqui, vai ser feito lá dentro, tá? Mas enquanto a gente não faz isso, a gente vai manter dessa forma aqui, só para fins didáticos, beleza? Vamos só testar para ver se ele continua funcionando. Eu vou vir aqui no Find All, vou pesquisar esse cara, vou no Find by ID, vou colocar aqui um ID inválido e tá dando lá tá dando ruim. Então, beleza. Teoricamente, concluímos a classe User Controller. Vamos só confirmar se a gente passou em todos os pontos ali. Criamos a estrutura Super Controller. Criamos a classe User Controller com os métodos list, find by ID, create, edit e delete. Criamos o Validation Service. Registramos o controller lá no server. Explicamos brevemente aqui sobre o modelo de maturidade de Richardson. E testamos a criação dos endpoints via Postman. Ufa, terminamos. Então, galera, antes de a gente terminar, eu queria só fazer esse pedido novamente para que vocês se inscrevam no canal, comentem aí embaixo para eu saber o que vocês estão achando desse material. Essa aula foi um pouquinho mais longa. Na primeira vez eu tinha terminado ela em 55 minutos, agora a gente conseguiu otimizar aí para 42 minutos, 43, tá? E se vemos na próxima aula. Muito obrigado. Tchau!